Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula. Desculpem aí pelos problemas, tá? Nas próximas vezes a gente vai se ajustando, mas, de novo, eu gosto dessa plataforma que a gente está usando, principalmente por ela ser gratuita e também por vocês não precisarem ter conta em nenhum lugar. Por exemplo, no Meet você precisa ter conta na Google, no, no, no Teams na Microsoft, esse aqui você não precisa ter conta, né? Então, eu acho que essa é uma vantagem. Teve a colega que falou que não estava ouvindo direito, né? Que estava baixo, mas tem outra colega que comentou aqui, deixa eu ler. Para mim está alto como se fosse volume de mídia, não de ligação. Certo. Eu entrei agora pelo computador. Aí Tá melhorou. ouvindo bem? Uma maravilha. Tô. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar então a minha tela com vocês para a gente começar então a nossa aula. Estou compartilhando a minha tela do Journal. Como sempre, viu, pessoal? Qualquer coisa, por favor, me avisem, tá? Eu paro, a gente conversa. E principalmente hoje, talvez até um pouco mais, porque a gente tem esse problema, possível problema de ser uma plataforma nova e tudo mais, tá? Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos fazer a nossa aula 25, se eu não me engano, e nós vamos continuar o assunto de sequência. Como vocês devem ter se lembrado, né? Nós vimos na aula passada o que é uma sequência. Uma sequência, basicamente, é uma função que vai dos naturais. Aqui, os naturais, eu sempre estou pensando os naturais sem o zero. Então, para não dar essa confusão, se o natural tem ou não tem o zero, eu estou fazendo assim. Indo em reais, é uma sequência real que pega um J e leva um AJ. E a gente denota isso por AJ assim ou assim, certo? Aí na aula passada nós vimos o que é uma sequência ser convergente. Uma sequência é convergente. Tem aquele mantra, né? Quando para todo epsilon maior do que zero existe, para todo epsilon maior do que zero, existe um n natural, tal que se o nzinho é maior do que o nzão, então o módulo do meu n menos L é menor do que epsilon, certo? Isso é uma sequência convergente. Na aula passada nós vimos alguns exemplos e o último, se eu não estou enganado, a gente estudou quando a sequência R elevado a N é convergente. Nós vimos que a sequência R elevado a N ela é convergente quando o R está entre o menos 1 e o 1. Quando é estrito, é zero. No caso em que o módulo em que o R é 1, ela converge para 1. E no caso em que o módulo de R é maior do que 1, ela é divergente, certo? Então, agora vamos iniciar a aula de hoje. Nós vamos continuar estudando elementos de sequência, certo? E agora nós vamos estudar a questão da monotonicidade. O que é uma sequência monótona? Uma sequência monótona é aquela que é crescente ou decrescente. E vocês já devem saber, né, como definir, já devem ter pelo menos uma noção intuitiva do que seria uma sequência crescente. Então, vamos escrever aqui a definição formal. Uma sequência AN é dita. Agora eu vou colocar o que ela é dita. Primeiro, crescente quando a N
é menor do que o AN mais 1 para todo N pertencente aos naturais. Ou seja, sempre o termo seguinte é maior. Ela é decrescente quando o próximo termo é menor, certo? Sempre quando o próximo termo é menor. E ela é dita não crescente quando não acontece a desigualdade da crescente. Na verdade, quando a desigualdade da crescente acontece trocada. Quando a desigualdade da crescente acontece trocada, eu digo que ela é não crescente. E ela é não decrescente quando a desigualdade da crescente acontece, da decrescente, desculpa, acontece trocada. Certo? Essas aqui, então, são as sequências crescente, decrescente, não crescente, não decrescente. Faltou um hífen, tem aqui um hífen. Desculpa. Por último, mas não menos importante, quando uma sequência satisfaz algum desses itens, ela é dita monótona. Então, monótona quando satisfaz algum dos itens. Certo? Muito bem. Agora, vou dar alguns exemplos de sequências monótonas. Uma sequência monótona que a gente pode pensar, por exemplo, é essa sequência aqui, N. Essa sequência aqui, ela é crescente. Por quê? Porque sempre o termo seguinte é maior, tá bom? Depois, a gente tem essa sequência aqui, 1 sobre N. Essa sequência aqui, ela é decrescente. Por quê? Sempre o próximo termo vai ser menor, certo? 1 é maior do que meio, que é maior do que 1/3 e sucessivamente. Tá bom? Depois, eu posso pensar nessa sequência aqui. Eu vou escrever ela assim. J, estou usando o N sempre, vou colocar como N também. N menos 1 fatorial. Essa daqui, o que vocês acham que ela é? Alguém sabe me dizer? É o 0 fatorial, né? Depois 1 fatorial, 2 fatorial e assim por diante. O que ela é? Alguém sabe me dizer? Quem é 0 fatorial? Quem é 0 fatorial, pessoal? 1. É 1. Quem é 1 fatorial? É 1. 2 fatorial? 2. Então, essa sequência aqui, ela é crescente, decrescente, não crescente ou não decrescente? O que vocês acham? É não decrescente, né? Por quê? Por que ela não é crescente? Porque o primeiro termo é igual ao segundo. Para ela ser crescente, eu deveria ter o segundo termo estritamente maior do que o primeiro, tá bom? Por isso ela é não decrescente. Muito bem. Bom, uma coisa que eu devo alertar já a vocês é que na literatura, como a literatura
em alguns momentos ela não é uniforme. Você vai encontrar alguns autores que, para eles, crescente, que eles chamam, vou mudar aqui, eles chamam, alguns autores chamam essa daqui de crescente, alguns autores chamam esse aqui de decrescente, alguns autores chamam esse daqui de estritamente crescente, e esse daqui de estritamente decrescente. Certo? Mas nós não vamos seguir essa nomenclatura desses outros autores, tá? Nós vamos seguir esse padrão aqui para não dar confusão. Tá? A gente vai seguir o padrão mais utilizado, que é esse que eu apresentei para vocês. Mas eu quero avisar já vocês que tem esse outro padrão. Aí depende do autor do livro ou do artigo que você está lendo. Por isso que é sempre importante essas coisas que são mais delicadas e que não há uma unanimidade, a gente sempre, antes de ler o livro, tentar descobrir para o autor o que é essas coisas. Geralmente eles colocam nos primeiros capítulos. Muito bem. Seguindo. Agora, eu vou querer fazer o seguinte. Eu vou apresentar para vocês a noção de subsequência. O que é uma subsequência? Eu vou querer construir uma sequência a partir de outra. Você pode pensar, por exemplo, você tem os números naturais, que é uma sequência. Aí, dentro desses números naturais, nós construímos outra sequência, que é os números pares. Dentro dos números pares, nós podemos construir uma nova sequência ainda, que são, por exemplo, os números múltiplos de 4. Certo? Bom, dentro dos naturais, nós também podemos construir outra subsequência, que são os números ímpares. Então, eu quero dar agora a noção de como a gente vai construir essa sequência. Então, o que nós vamos fazer? Dada uma sequência, nós queremos construir uma nova sequência, eliminando alguns termos. Então, o que acontece? Eu tenho aqui essa sequência A1, A2, A3, A4 e assim por diante. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar alguns dos termos dela. Por exemplo, eu não vou pegar o 1, mas vou pegar o 2. E esse vai ser o meu primeiro termo da minha nova sequência. Eu não pego o 3, não pego o 4. Vamos supor que daí eu pego aqui o 5. Aí esse aqui é o novo termo da minha sequência. Certo? Aí, vamos dizer que eu pego o 6. O próximo termo eu pego. Esse vai ser o terceiro termo da minha nova sequência. Então, observa que a partir de uma sequência AJ, eu estou construindo uma sequência XJ, certo? Aí fica a pergunta, né? Tá, mas como que eu vou formalizar isso? Bom, vamos observar o que eu fiz acima. O que eu fiz acima basicamente, o que eu fiz acima foi considerar os termos na entrada 2, 5,
6 e assim por diante, certo? Então, olha só o que eu fiz, uma maneira para eu construir isso seria, então, eu pensar assim, pega essa sequência que você tem e agora considera uma sequência de números naturais, que é essa que eu destaquei aqui abaixo. Essa sequência de números naturais são os números que eu vou estar escolhendo para colocar na minha nova sequência. Ou seja, eu escolhi a entrada 2, escolhi a entrada 5, escolhi a entrada 6 e assim por diante. Certo? Aí você tem que pensar, tá, mas então, para eu construir essa nova sequência, basta eu fazer uma escolha de entradas, certo? Aí você pode pensar, mas como que eu faço essa escolha de entradas? O que é essa escolha de entradas? Você pode pensar que essa escolha de entradas é uma sequência de números naturais, certo? Então, note que, na verdade, o que nós fizemos foi considerar uma sequência NJ de números naturais, onde NJ são os números das entradas que eu estou escolhendo, tá bom? Agora eu quero que vocês observem uma coisa, essa sequência de entradas, ela tem que ser uma sequência crescente, tá? Por que ela tem que ser uma sequência crescente? Porque olha só como que eu estou escolhendo. Escolhi o 2, depois eu escolhi o 5. A minha próxima escolha não pode ser, por exemplo, o 4. Não posso voltar. Eu tenho que continuar avançando, tá bom? Então, por isso, eu vou considerar uma sequência crescente, para não dar bagunça, tá bom? Então, eu vou fazer assim. Considero uma sequência crescente, certo? E daí, essa nova sequência que nós consideramos, XJ, digamos, ela é o quê? A XJ é exatamente a sequência dos As no elemento NJ, tá bom? Então, não é? Essa nova sequência XJ que a gente considerou é a sequência A que eu tinha acima, só que não nas entradas N, mas sim nas entradas NJ, onde NJ é a sequência crescente que a gente considerou acima, tá bom? Então, desta maneira, a gente define o que é uma subsequência, tá? Agora eu vou escrever formalmente o que é uma subsequência. Então, formalmente é assim, dado uma sequência real a n, n de 1 até infinito, e uma sequência de naturais, essa sequência crescente, apenas essas dos NJs tem que ser crescente, tá? Então, nós vamos dizer que a sequência nova que eu vou criar ANJ, lembrando que a ANJ é o quê? É a sequência que vai no AN1, AN2 e assim por diante. Essa nova sequência, ela é chamada subsequência. De AN, tá bom? Então, basicamente, o que é uma subsequência? É simplesmente você pega uma sequência e você escolhe elementos da sequência. Só que você escolhe de maneira que as entradas vão crescendo. Eu não posso escolher voltando, tá bem? Pensa que você está numa prateleira com o seu carrinho de compra e daí você pensa como se os elementos da prateleira fossem a tua sequência. E daí você vai andando com o teu carrinho e vai escolhendo. Eu vou escolher
o elemento que apareceu primeiro. Agora eu vou escolher o elemento que apareceu na terceira posição. Agora o que apareceu na quinta. Agora o que apareceu na sétima. E assim por diante. Não posso voltar com o meu carrinho, tá? Só posso ir adiante. Tudo bem? Isso é o que a gente chama de subsequência, tá bom? Uma maneira clássica de construir, ou usual de construir uma subsequência, você poderia pensar assim, ó. Se você tem AN uma sequência, então você pode construir uma subsequência dele, por exemplo, pegando as entradas pares. A2J é uma subsequência da AN, certo? Aonde a minha sequência de escolhas, quem está fazendo o papel do NJ agora, é o 2 vezes J, certo? A sequência, esse daqui é subsequência de AN. Outra subsequência que eu poderia considerar também é os ímpares. Você poderia considerar A, 2J mais 1. Essa daqui também é subsequência. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Estão comigo? Estão entendendo? Estão tendo dificuldade de enxergar minha tela ou tá bom? Tá dando para entender, professor. A tela tá boa. Muito bem, obrigado pelo feedback. Joia. Agora, seguinte. A minha subsequência, ela é uma sequência. Ela sendo uma sequência, eu posso falar de convergência, certo? Aí fica a dúvida. Bom, se eu pego uma subsequência de uma sequência que é convergente, essa subsequência também vai convergir? Bom, a nossa intuição diz que sim, né? Vamos, por que diz que sim? Vamos fazer aqui um desenho, só para vocês terem uma intuição um pouco melhor. Pensa aqui, ó. Por exemplo, vou pegar a sequência uma sequência em cima da 1 sobre x, por exemplo. Pega essa aqui, a minha sequência. Essa sequência aqui, como vocês podem imaginar, ela está convergindo para zero. Agora, vamos pegar uma subsequência dela. Pega essa entrada, essa entrada, essa entrada, essa daqui, essa daqui. Bom, a ideia que você tem é que essa subsequência também vai estar convergindo a zero, né? Aí eu pergunto para vocês, será que isso acontece sempre? Ou seja, se eu pego uma sequência que converge para um certo número, a subsequência também vai convergir para esse número? E a resposta é sim. E é o que nós faremos a seguir. Então, teorema. Se eu pego uma sequência AN, essa sequência ela é convergente, ou seja, o AN converge para um L, e eu pego ANJ, uma subsequência da minha AN, então eu vou ter que o limite dessa subsequência também dá L, certo? Então, olha só que interessante. Se eu tenho uma sequência que é convergente, todas as suas subsequências também serão convergentes. E, além disso, essas subsequências irão para L, certo? Muito bem. O que a gente mais usa, na verdade, não é bem esse resultado, é a recíproca dele, tá? Mas eu vou escrever daqui a pouco. Antes, vamos fazer a demonstração desse resultado. Como que eu faço para demonstrar isso? Vou fazer aqui de uma maneira bem simples. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho que a minha sequência AN converge para L. Então, eu faço assim, como AN converge para L, eu vou ter o seguinte, para todo epsilon maior que zero, existe um N0,
pertencente aos naturais, tal que módulo de AN menos L é menor do que epsilon, sempre que o Nzinho é maior do que o N0, tá bom? Isso aqui é a definição de sequência convergente. Como eu vou usar isso? Eu vou chamar isso de estrela. Agora, eu vou fazer o seguinte. Por outro lado, ó, a gente constrói a subsequência com uma sequência NJ. Essa sequência NJ é crescente, certo? Então, eu vou fazer assim, ó, como NJ é crescente, temos. Bom, pensa comigo. A NJ é crescente, certo? Então, a primeira entrada da NJ pode ser o 1. A segunda entrada pode ser o 2 ou pode ser maior. A terceira entrada também pode ser maior do que o 3. A quarta entrada pode ser maior do que o 4 e assim por diante. Isso porque a sequência é crescente, é estritamente crescente, certo? Então, o que eu tenho? Eu vou ter que sempre a entrada J é menor ou igual do que a entrada NJ para todo J pertencente aos naturais, certo? Deste modo, eu sempre vou ter que, se eu tiver J maior do que N0, esse N0 que eu falei aqui em estrela, então, eu vou ter que o meu NJ é maior do que o N0. Por quê? Porque o NJ é maior do que o J e o J é maior do que o N0, certo? Então, se o J é maior do que o N0, eu sempre vou ter que o NJ é maior do que o N0. Vou tirar esse daqui para não ficar muito carregado. Tá bom? Então, eu tenho isso. Agora, o que eu faço? Portanto, quero mostrar a convergência. Portanto, se eu pego J maior do que N0, pelo que a gente acabou de fazer, eu tenho que NJ é maior do que N0. Agora eu uso o estrela, que eu coloquei acima, e eu vou ter o quê? Pelo estrela, eu vou ter que a entrada ANJ menos L é menor do que epsilon. Certo? Então, olha só o que eu acabei de mostrar. Acabei de mostrar que para todo epsilon maior que zero, existe um N0, tal que, se o J é maior do que o N0, então o ANJ menos L é menor do que epsilon. Isso quer dizer, então, que a minha sequência ANJ está convergindo para L. Tá bom? Muito bem, então está demonstrado. Um resultado bem ingênuo e bem natural, né? Se uma sequência converge para L, então todas as suas subsequências também irão convergir para L. Mas que nem eu falei para vocês, esse resultado, ele é muito importante, não nessa ida, mas no que a gente chama de contrapositiva. O que esse resultado nos diz? Por exemplo, se eu pegar duas subsequências da minha sequência acima, por exemplo, pega a subsequência ANJ e AN-J, são subsequências de AN, tais que o limite da ANJ dá, por exemplo, L1. L1 é um número diferente de L2. E L2 é o limite da minha AN-J. Ou seja, as minhas subsequências estão convergindo para coisas distintas. O que você vai ter pelo seu teorema? Olha aqui o que diz o seu teorema.
Se a minha sequência convergir, então toda a subsequência tem que ir para o mesmo campo, certo? Então, pelo teu teorema, o que você poderia ter? Se existisse um L de modo que a sua sequência AN convergisse para o L, esse também seria o limite da ANJ e da AN tio J. Consequentemente, eu teria o L1 diferente, igual ao L2. Mas não é o que eu tenho aqui. Eu tenho os dois diferentes. O que ocasionou os dois serem diferentes? É porque, de fato, a minha sequência não converge. Então, essa parte aqui ó, é muito importante. Uma consequência direta do nosso teorema é isso. Se eu tiver duas subsequências de uma sequência, de modo que essas duas sequências convergem para limites distintos, então a minha sequência AN não é convergente. Certo? Uma outra consequência que eu vou deixar aqui, eu vou usar ela mais para frente, tá? Não vou usar ela agora, mas também é importante, é que se eu tiver uma subsequência de AN e essa subsequência não é convergente, então a minha AN também não será convergente. Tá bom? Muito bem. Olha só que legal. Por que eu fiz esse resultado? Agora, olha, vamos ver aqui, ó, esse exemplo. Veja esse exemplo aqui, ó. A sequência menos 1 elevado a n é convergente? Olha como que a gente vai fazer esse aqui, que interessante. A gente pode fazer assim, ó. Note que eu vou construir duas subsequências dessa sequência aqui. A das potências pares, 2J. Certo? Mas pensa comigo. Menos 1 elevado a uma potência par é sempre o quê, pessoal? É sempre 1. Então, esse cara aqui vai ser um AJ. Tal que esse AJ é a constante 1. E, deixa eu escrever melhor. Vamos escrever assim. Vai ser um A. É o... Vamos escrever bonitinho, né? Vamos escrever bonitinho. Essa sequência aqui, vamos dar um nome para ela. Vamos escrever ela como sendo AN. Então, essa nova que eu coloquei aqui, na verdade, é a A2J, certo? E eu sempre tenho que o 2J é 1, certo? Note que isso. E a 2J, com a sequência constante 1, ela converte para 1. Por outro lado, eu posso pegar outra subsequência. Eu poderia pegar a 2J mais 1. Agora, é uma potência ímpar. Menos 1 elevado a uma potência ímpar vai para onde? Dá quanto, na verdade? Dá menos 1. E esse cara aqui, menos 1, constante menos 1, vai convergir para o menos 1. Certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho que construir duas subsequências da minha sequência AN. E essas duas sequências convergem para elementos distintos, certo? Portanto, a minha sequência AN não é convergente, tá bom? Então, agora eu escrevo como
A, 2J e A, 2J mais 1 são subsequências de AN que convergem para valores distintos, concluímos que a minha sequência AN não é convergente. Certo? Então, isso aqui mostra que a sequência menos 1 elevado a n não é convergente. Tá bom? Agora, por que esse exemplo é importante? Né? Porque agora a gente fechou aquela coisa do R elevado a n. Porque lembra que o exemplo que eu tinha feito na aula passada, R elevado a n, o que a gente tinha concluído? O que a gente tinha feito? A gente tinha visto que essa sequência ela é convergente para R entre, assim, ó, 1, e não pode ir no 1, é divergente para módulo de R maior do que 1, mas faltava um caso, faltava o caso R, aqui é menos, desculpa. Faltava o caso R igual a menos 1. O caso R igual a menos 1 foi o que a gente fez agora, certo? Nesse caso aqui, ela é divergente, tá bom? Então, agora está completo o exemplo R elevado a n. O exemplo R elevado a n, ela é convergente quando o R está entre o menos 1 e o 1, podendo ser 1 e não podendo ser o menos 1. Ela é divergente quando para esse, e ela é divergente para o R igual a menos 1. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Vi que alguém abriu o microfone, pode ficar à vontade, pode falar. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos seguindo. Não, professor, sem querer. Tudo bem. Mas fique à vontade para falar, a hora que quiser. Muito bem. Agora, eu vou introduzir um outro elemento muito importante no estudo de sequências, que é a questão da limitação, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, uma sequência AN é dita, primeiro, limitada superiormente quando existe um número real tal que todos os elementos da minha sequência perdem para esse número real, certo? Ou seja, são menores ou iguais do que n. Isso é ser limitada superiormente. O que é ser limitada inferiormente? É limitada inferiormente. Vou aproveitar, lógico, o que eu escrevi acima. Inferiormente. Quando existe um M de modo que todos os elementos da minha sequência são maiores do que esse M, tá bom? Na superiormente, o M está para frente da sequência e na inferiormente, o M está para trás da sequência. Por isso, do nome superior e inferior, tá? E eu vou dizer simplesmente que a minha sequência é limitada quando ela é limitada inferiormente e superiormente. Então,
seria quando acontecesse o seguinte: existem dois números, vamos dar o nome para esses números. Existem M1 e M2, tais que M1 é menor ou igual do que a minha sequência, e a minha sequência é menor ou igual do que M2 para todos os números naturais. Isso aqui é sequência limitada, tá bom? Então, sequência limitada superiormente, inferiormente e sequência limitada. Muito bem. Eu vou deixar um exercício para vocês. Tem a limitada, você encontra em alguns livros, na verdade, de outro jeito, vou deixar de exercício para vocês pensarem. A sequência AN é limitada, C e somente C. Existe um M maior do que zero, tal que o módulo da minha sequência é menor do que M, para todo M pertencente aos naturais, tá bom? Vou deixar para vocês pensarem. Bom, vou dar agora um exemplo de sequência limitada. Eu poderia pensar num exemplo... Oi, eu vi um barulhinho. Oi, o que aconteceu? Eu fiquei mudo? Aqui tá normal. Né? Engraçado. O meu ficou mudo. Quer dizer, eu vim aqui e estava escrito que eu estava mudo. Mas tudo bem, tudo bem. Vocês estão me escutando, então a gente continua. Eu acho que o que aconteceu é que tem alguém com a mão erguida. Ramsés está com a mão erguida. Diga, Ramsés. Está com algum problema? Você está me ouvindo, Ramsés? A apresentação não tá aí? Deixa eu compartilhar de novo. Parei de compartilhar, vou compartilhar de novo. Alguém me dá aí um feedback, por favor? Vocês estão vendo a apresentação e me ouvindo? Tá aparecendo só o seu contato, não a apresentação. A minha apresentação não Eu está estou assistindo a apresentação, professor. Você está assistindo a apresentação? Eu estou conseguindo ver. Ótimo. Eu estou conseguindo ver normal. Tá normal? Então tá bom. Quem não está conseguindo, talvez procura aí entre os quadrinhos, tá? Nos quadrinhos aparece. Nos quadrinhos das pessoas aqui você pode ver a minha apresentação. Eu vou fazer de novo. Eu vou parar de apresentar. Eu acho que talvez aconteça alguma coisa. Eu vou apresentar de novo. Parei de apresentar, agora eu apresentei de novo. Agora estou apresentando de novo, tá? Isso, Já está apresentando? Agora eu estou apresentando. Agora eu voltei a apresentar. Agora sim. Não, agora eu não estou vendo. Tá, vi. Não, peraí, chegou. Viu? Chegou, Tem um pouquinho chegou. de atraso, né? Agora o áudio Tá do bom. senhor ficou mais longe. O senhor ficou mais longe do microfone. Eu estou um pouquinho mais longe, sim, do microfone. Eu acho que foi isso. E o meu sinal da internet também deu uma oscilada, mas agora ele ficou no amarelo, agora ele voltou para o verde. Eu acho que foi isso que aconteceu em todos os casos. Muito bem, então vamos continuar aqui, pessoal. Exemplo de sequência limitada. Eu posso pensar, por exemplo, a sequência que é a 1 sobre n. A sequência 1 sobre n é limitada.
Por que a sequência 1 sobre n é limitada? Porque você pode pensar o seguinte, aqui, nesse aqui é menor ou igual. Você pode pensar no seguinte, ó, a 1 sobre n, todos os elementos dela sempre são maiores ou iguais que zero. E todos os elementos dela são menores ou iguais a 1. Então, por isso ela é limitada. Eu vou deixar ainda um exercício para vocês. Esse exercício vai dar mais sequências limitadas ainda. Você pode pensar, 1 sobre n, ela é limitada, mas ela também é convergente. Aí uma pergunta interessante seria, será que toda sequência convergente é limitada? E a resposta é sim. Se a n é convergente, então a n é limitada. Certo? Toda sequência convergente é limitada. Muito bem. Vou deixar isso aqui de exercício para vocês. Agora você pode se perguntar, será que vale a recíproca? Isto é verdade que se eu tenho uma sequência AN limitada, então essa sequência AN é convergente? O que vocês acham? Verdade ou falso? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Não, isso não acontece. Por que não acontece? Acabamos de ver que a sequência menos 1 elevado a n, nós acabamos de ver que ela não é convergente. Todavia, ela é limitada, já que o módulo de menos 1 elevado, na verdade, o correto seria fazer, vamos pular um passo, porque o módulo do menos 1 elevado a n é a mesma coisa, por propriedade de módulo, módulo do número menos 1 elevado a n, e o módulo do menos 1 é 1. 1 elevado a n é 1. E 1 é sempre menor ou igual a 1, ou se você quiser colocar um número maior, 2. Então, você tem aqui uma sequência que ela não é convergente, mas ela é limitada. Tudo bem? Alguma dúvida nesse exemplo? Não? Muito bem. Aí, você se pergunta, mas será que eu posso colocar mais alguma condição para ter uma sequência convergente? O que eu quero dizer é, limitada e blá, 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 então é convergente. E a resposta é sim. Eu não vou demonstrar esse resultado. Sugiro que vocês olhem no livro, mas eu não vou demonstrar ele, porque ele passa por uma questão um pouco delicada demais na matemática, que é a construção dos números reais. Então, eu vou evitar fazer isso, para não gerar confusão. Então, é o seguinte, se a n é limitada e monótona, então, a minha sequência AN
é convergente. Isto é, vai existir um L número real, tal que o AN converge para esse número real. Tá bom? Então, uma sequência limitada e monótona é convergente, certo? Muito bem. Vamos agora fazer um exemplo que eu use esse teorema para mostrar que uma sequência é convergente. Exemplo. Esse exemplo aqui eu acho ele muito bonitinho, muito bonitinho. Então eu vou fazer assim, seja AN a seguinte sequência. O primeiro termo da minha sequência é 2. E depois eu vou construir ela de uma maneira recursiva, assim como eu fiz, por exemplo, na sequência de Fibonacci. O AN mais 1 vai ser meio do AN mais 6. Essa é a minha nova sequência, certo? Aí eu pergunto para vocês, se essa minha sequência é convergente? Bom, eu acabei de fazer, né, o teorema de monótona mais limitada implica em convergente. Então, é lógico que eu vou estar mostrando que ela é monótona e limitada para depois concluir que ela é convergente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar que essa sequência é monótona. Para mostrar que ela é monótona, o que eu tenho que fazer? Eu sempre tenho que fazer que o próximo termo é maior do que o antecessor dele, certo? Então, para ver que ela é monótona, eu faço assim, note que o meu A1 é 2. E 2 é menor do que o A2. Por que é menor do que o A2? Vejamos, quem que é o A2? O A2, ó, pela fórmula recursiva, é meio vezes o A1, que é 2, mais 6. 2 mais 6 é 8. 8 dividido por 2 dá 4. 2 é menor do que 4. Então, o A1 é menor do que o A2, certo? Então, tá com cara de que ela é crescente. Agora eu vou fazer para outros termos. Eu vou pegar o termo a entrada N, e vou mostrar, na verdade, eu vou pegar a entrada N mais 1, e vou mostrar que o AN mais 1 é menor do que o AN mais 2, certo? Para isso, o que eu faço? Eu lembro, quem que é o AN1? Desculpa, N mais 1. É a definição ali acima. É meio de AN mais 6, certo? Muito bem. Calma aí. Não. Desculpa. Eu estava querendo evitar falar uma palavrinha para vocês, para não confundir, mas eu vou ter que falar. Eu vou mostrar isso, na verdade, usando uma coisa que a gente chama de indução finita, certo? Então, para mostrar que ela é monótona, o que a gente vai fazer? Vamos mostrar que AN mais 1 é menor. Na verdade, a gente vai fazer assim, a gente vai mostrar que AN é menor do que AN mais 1 para todo N pertencente aos naturais, certo?
É isso que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar que a n é sempre menor do que o an mais 1 para todo n pertencente aos naturais. Como que é esse negócio de indução finita? A gente faz assim, a gente prova primeiro que isso daqui, vou chamar isso aqui de estrela. Estrela vale para n igual a 1. Indução finita é isso. Eu mostro que vale para o primeiro termo. Depois, eu suponho deixa eu apagar aqui, escrever na linha de baixo. Depois, eu suponho estrela válido para n igual a um certo k e mostra escrever direito. Suponha e mostre que vale para n igual a k mais 1, certo? Então, indução finita é uma coisa muito útil em matemática, principalmente quando a gente está lidando com sequências, certo? Para eu mostrar que uma certa afirmação é verdadeira, o que, que eu faço? Eu mostro que ela vale para o primeiro elemento, e depois eu faço assim, eu suponho que vale para um certo elemento e vou mostrar que vale para o seguinte, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Já mostrei que vale para o n igual a 1. Agora eu vou supor que vale para um certo k e vou mostrar que vai valer também para um k mais 1. Como que eu faço isso, né? Então, eu faço assim, como estrela vale para n igual a k, o que eu tenho? Eu vou ter que AK é menor do que AK mais 1, certo? Agora vamos lá, mas eu quero mostrar que vale para o K mais 1. Se eu quero mostrar que vale para o K mais 1, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer mostrar que o AK mais 1 perde para o AK mais 1 mais 1. Observa, é a frase estrela colocando K mais 1 no lugar de N, certo? Supondo que a fala estrela vale para N igual a 1K, eu vou mostrar que ela também vale quando no lugar do N eu coloco K mais 1. Tá bom? Então vamos tentar mostrar isso. Então vamos lá, vamos fazer o que a gente tem. Como que eu construo a minha sequência? Ó, AN mais 1 é igual a meio AN mais 6. Então o AK mais 1 vai ser meio AK mais 6. Certo? Agora, eu uso a minha hipótese de indução, ou seja, eu uso o que eu estabeleci aqui que é válido, esse cara aqui. Usando ele, eu vou ter então esse aqui menor do que meio a k mais 1 mais 6, certo? Muito bem. Agora, certo? Agora você observa o seguinte, a definição da sua sequência. Quem é a sua sequência? A sua sequência é AN mais 1 é meio de AN mais 6. Esse cara aqui, então, ele vai ser exatamente o termo AK mais 1 mais 1. Então, o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar a fala estrela para N sendo o K mais 1. Tá bom? Na verdade, aqui é um estrito, não é um menor igual. Tudo bem? Então, portanto, vale a frase, certo? Portanto, estrela é válido. Concluindo, que a sequência AN é crescente.
Vamos lá, vou explicar de novo, que eu acho que merece. Ó, eu quero mostrar que a minha sequência ela é crescente. Para mostrar que ela é crescente, eu vou mostrar que o AN é menor do que o AN mais 1. Para isso, o que eu faço? Eu vou lá no caso N igual a 1. Vou mostrar que isso aqui vale no caso N igual a 1. E daí eu venho aqui e mostro que A1 é menor do que o A2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou supor que essa fala vale para K e vou mostrar que ela vale para K mais 1, certo? E assim está feita. Por que vale? Só para vocês terem uma ideia, né? Uma ilustração do que a gente está fazendo quando a gente faz isso. Ó, eu mostrei que vale para o caso 1. Aí, se eu estou mostrando que sempre vale para o sucessor, então o que eu estou fazendo? Ó, se vale para 1, então vale para 2. Se vale para 2, então vale para 3. Se vale para 3, então vale para 4. Se vale para 4, então vale para 5. Então, com isso, eu mostro que vale para todos os elementos naturais essa fala. E essa fala é exatamente a definição de ser crescente. Então, eu acabei de ver que a minha sequência ela é crescente, porque ela é monótona. Mas vamos lembrar, eu quero mostrar que essa sequência aqui, ela é convergente. Já mostrei que ela é monótona. Agora, eu quero mostrar que ela é limitada, porque daí eu vou usar aquele resultado que me diz que uma sequência que é crescente uma sequência que é monótona e limitada, ela é convergente. Então, agora eu vou fazer aqui segundo. Então, agora eu vou mostrar que ela é limitada. Então, no segundo, eu venho e vou responder a pergunta. A N é limitada? Para ver se ela é limitada, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos mostrar o módulo de AN é sempre menor ou igual a 6 para todo N natural. E eu vou fazer isso de novo por indução finita. Isto é, eu vou primeiro fazer que vale para o caso N igual a 1. Depois eu vou supor válido para o caso N igual a K. E vou mostrar que vai valer também para o K mais 1. Tá bom? Então, primeiro, vou dar um nome para essa fala aqui, 2 estrelas. Então, vamos lá. Primeiro, note que 2 estrelas vale para N igual a 1. Pois, quem é o N igual a 1? O A1, módulo de A1. Quem é o A1? O A1 é 2. O módulo de 2 é 2. E 2, todo mundo sabe que é menor do que 6. Então, vale para o 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou supor que vale para um K e vou mostrar que vale para K mais 1. Então, suponhamos 2 estrelas válida para N igual a K. E mostraremos a validade para K mais 1, certo? Então, vamos lá. Como 2 estrelas vale para N igual a K, temos... a gente vai ter, então, o seguinte. A gente vai ter que módulo de AK é menor do que 6, porque vale para o K, certo? Muito bem. Consequentemente, menor ou igual. Consequentemente, temos. Agora eu vou mostrar que vale para o K mais 1. Módulo de AK mais 1. Quem que é o AK mais 1? O AK mais 1, por definição, é meio AK mais 6. Certo? Agora eu uso desigualdade, propriedade de
Primeiro vou usar aqui uma propriedade de módulo, que é o módulo da multiplicação, desculpa, é módulo. Módulo da multiplicação é a multiplicação dos módulos, então vai ser módulo de meio, que é o próprio meio, vezes módulo de AK mais 6. Agora eu vou usar o que a gente chama de desigualdade triangular, não sei se todo mundo viu, então eu vou colocar aqui no cantinho. A desigualdade triangular, ela me diz que módulo de A mais B, aqui é módulo, tá? É menor ou igual do que o módulo de A mais o módulo de B. Então, aqui eu vou ficar com meio módulo do AK mais 6. Agora, eu vejo assim, ó, módulo de AK é menor ou igual do que 6. Então, isso aqui vai ser menor ou igual do que meio 6 mais 6. 6 mais 6 é 12. 12 dividido por 2 dá 6. Portanto, eu acabei de mostrar que o meu AK mais 1 em módulo perde para 6. Ou seja, a minha 2 estrelas também é válida para n igual a k mais 1. Então, de novo, o que eu fiz? Ó, eu quero mostrar que a n é menor ou igual que 6. Primeiro eu mostro que essa fala acontece quando n é igual a 1. E depois eu suponho ela válida para n igual a k e mostro que ela vale para k mais 1. Portanto, ela vale para todos os números naturais. Certo? Então, olha só o que eu mostrei. Agora vamos juntar tudo. No primeiro, eu mostrei que a minha sequência ela é monótona. No segundo, eu mostrei que ela é limitada. Então, agora, para a conclusão. Como a n é limitada e monótona, vai existir um L pertencente aos reais, tal que a minha sequência AN converge a L. Certo? Agora, vem a parte interessante. Essa minha L, a priori, eu não sei quem é L. Ninguém sabe quem é L. Mas você poderia se perguntar, quem é L? Agora entra o que eu falei. Esse exemplo eu gosto dele porque ele acontece em duas coisas legais. Uma é a aplicação do teorema. A segunda coisa legal que acontece nele é que o teorema, ele me dá a existência de um L. Mas geralmente eu não consigo dizer exatamente quem é esse L. Mas nesse exemplo, eu vou conseguir dizer quem é o L. Nós encontraremos de fato quem que é o L. Para encontrar o L, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar, L é o limite das minhas AN, certo? Aí, eu posso fazer o seguinte, o limite, esse é um exercício bem bobinho que você pode fazer. O limite da sequência AN é exatamente o mesmo da AN mais 1, certo? Se eu vou para um certo canto, quando eu mando o N para o infinito, eu vou para o mesmo canto quando eu mando o N mais 1 para o infinito. Porque, basicamente, essas duas sequências são a mesma, certo? A única coisa que muda nessas sequências é o primeiro elemento. E, quando eu estou falando de sequência convergente, eu não me importo com os primeiros elementos. Porque, lembra, na definição, eu me importo sempre com o que acontece a partir de um N grande, certo? Então, o limite em AN vai ser igual ao limite da AN mais 1. Agora eu vou colocar a definição da minha sequência. Qual que é a definição? AN mais 1 é meio de AN mais 6. Agora, o que eu faço? Eu uso propriedades aritméticas de sequência convergente. Então, isso daqui, a N vai para L, lembra? Então, esse limite aqui vai para onde? Vai para meio L mais 6.
Então, olha só que legal. Eu acabei de encontrar uma equação que me diz que L é igual a meio vezes L mais 6. Agora, para encontrar quem é o L, eu vou resolver essa equação. Então, eu vou ter 2L é igual a L mais 6. Então, eu tenho que L é igual a 6. Pronto. Esse é o meu L. Olha só que interessante. O meu L é 6. Tudo bem, pessoal? Alguém está com dúvida? Estão me entendendo até aqui? Tá dando para entender, professor. Muito bem. Então, vamos continuar. Bom, eu achei que eu iria mais rápido nessa parte. A aula de hoje era para ser metade termina a sequência e metade começa a série, mas eu tenho só mais 10 minutos, mas vamos tentar aproveitar ao máximo esse tempo. Não vou conseguir fazer tudo o que eu preparei, mas a gente já vai começar a falar do assunto novo, que é séries. O que é uma série? O que é uma série? Vou começar a motivar vocês o que é uma série. A gente gostaria. Uma série não é a exibição de filmes, tá? De curta-metragens em sequência. Não é uma série do Netflix. É outra coisa. É assim. A gente vai estar interessado em fazer o seguinte. Dada uma sequência, AJ, pega uma sequência AJ. O que eu gostaria de fazer? De somar os elementos da sequência. Então, eu gostaria de pegar essa sequência e somar os elementos dele. Aí você pode falar, tá bom, então soma. Aí você vai lá e faz A1, mais A2, mais A3, mais A4. Só que tem um problema. Qual é o problema? Você nunca vai terminar essa conta. Certo? Você nunca vai terminar essa conta. Aí você pode se perguntar, mas e aí? Como que eu faço isso? Certo? Como eu faço isso? Bom, antes de escrever a pergunta, eu quero também destacar o seguinte, que isso é denotado por soma J1 até infinito de AJ, tá bom? Essa soma de soma infinito é denotada dessa maneira. Vou fazer aqui um parênteses. Por que ela é denotada desse modo? Porque soma de 1 até n, a gente escreve assim, certo? A1 mais A2. Só para dar uma ideia para vocês, né? Você tem aqui um sigma. Esse sigma, ele denota soma, certo? Do S da soma. Aí, você está somando os elementos J, variando de 1 até N. É isso que significa essa notação. Então, a gente vai adotar a notação acima, porque é somando J de 1 até infinito. Tá bom? Mas, de novo, essa notação aqui tem sentido. Essa daqui, eu não sei o que significa isso. Vou tentar descobrir, certo? Então, eu vou colocar aqui. Mas, de fato, o que significa soma de J de 1 até infinito do AJ? O que significa isso? Aí você, um aluno mais que prestou atenção no curso, bem detalhista, pensa, poxa,
Olha aqui acima, né? Eu tô somando uma quantidade infinita de coisas. Então, isso me dá uma noção do quê? Uma noção de vou somar uma quantidade infinita. Então, isso me dá uma noção de limite. Você pode pensar, tudo que eu faço geralmente indo para o infinito, com sequência, eu vou pensar em limite. Certo, vou pensar em limite. Mas limite de quem? Aí você pensa, aqui no curso eu estou fazendo sempre limites de sequências. Então, eu vou pensar no limite de uma sequência. Mas qual a sequência? Olha só esse cara aqui, ó. Soma n. Qual é a relação entre esse daqui? Qual é a relação entre esse daqui e esse daqui? Você pode pensar, esse daqui de baixo, você pegou n parcelas. E no de cima, você está considerando mais parcelas. Então o de cima seria o limite desse de baixo fazendo n para o infinito. Certo? Que tal a gente fazer isso? Então o que a gente vai fazer é assim, para definir a minha série, eu vou considerar a sequência de somas da minha sequência, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos escrever. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu sei, vou ser bem primeira série mesmo. Sabemos somar n elementos. Certo? Então, eu vou definir Sn, uma nova sequência Sn, como sendo a soma dos n primeiros elementos, que é aquele cara que eu coloquei acima. Soma de j de 1 até n do AJ. Esse aqui é o meu Sn, certo? Então, bem primeira série, né? Isto é, quem é o meu S1? O meu S1 é só o primeiro elemento. Quem é o meu S2? Desculpa, A1. O S2 é o A1 mais A2. O S3 é o A1 mais o A2 mais A3, e assim por diante. Tá bom? Desta maneira, eu construo, então, a minha sequência Sn. Tá bom? Essa sequência nova que eu construí, Sn, ela tem um nome. Ela é chamada sequência de somas parciais. Tá bom? Bom, agora, lembrando, né? Eu queria definir a soma infinita. Não consegui definir a soma infinita, mas consegui definir a sequência de somas de n parcelas. Agora, quem que vai ser a minha soma infinita? Vai ser o limite dessa sequência de somas parciais. Então, eu vou definir assim, definição. Dada uma sequência AJ, com J variando de 1 até infinito, dizemos que a série 1 até infinita, essa soma infinita aqui, soma infinita é o que a gente chama de série, tá? A soma infinita converge para S, e eu vou denotar quando ela convergir, quando a soma infinita convergir, eu vou escrever isso aqui, ó. Quando a soma infinita convergir para S, eu vou escrever desta maneira. Mas o que significa ela convergir? Quando eu tenho que o S é igual ao limite da sequência de somas. Certo? Ou seja, é o limite de n indo ao infinito da soma de j de 1 até n de
AJ, certo? Então, eu vou dizer que uma série é uma soma infinita. Aí essa soma infinita tem a questão, mas o que é uma soma infinita? Aí eu vou dividir essa questão no seguinte modo. A soma infinita ela pode convergir ou não. Quando a soma convergir, eu vou dizer que essa série ela é igual a esse limite, que é o limite das somas, da sequência de somas parciais, tá bom? Certo. Esse SN é como acima, né? Tá? Só para lembrar. Que SN é definido como acima. Certo? E quando a minha sequência de séries, quando a minha sequência de somas parciais, esqueci de fechar o parênteses aqui. SN, quando a minha sequência SN, estou usando outro S. Quando a minha sequência SN diverge, então, diremos que a sequência de somas J de 1 até infinito de AJ diverge. Certo? Divergir é não converge, tá? Divergir é quando não converge. Uma coisa também interessante é o seguinte. Quando o limite das somas parciais dá mais infinito, vamos escrever que a minha série é igual a infinito, certo? E no caso que for menos infinito, igual. No caso menos infinito, igual. Tá bom? Então, isso são as séries convergentes e divergentes, tá? Já vou deixar aqui só escrito o exemplo, que não vou fazer o exemplo, mas só já vou deixar escrito para vocês o exemplo que a gente vai fazer na aula que vem. O exemplo que a gente vai fazer na aula que vem são as séries geométricas. Série geométrica, você deve se lembrar lá da escola, que você tem a progressão geométrica. O que é uma série geométrica? É a soma infinita da sua progressão geométrica, ou seja, da sua PG. Então, como que eu vou construir? Eu vou pegar, sejam R um número real e A um número diferente de zero. Eu vou considerar o caso diferente de zero, porque o caso A igual a zero é trivial, tá? Eu considero essa sequência, essa série aqui, ó. Observa que essa série aqui nada mais, nada menos é do que a soma da sua PG, porque é RA mais AR mais AR ao quadrado e assim por diante, certo? Aí o que nós vamos mostrar na próxima aula? Essa série é convergente quando o R está entre menos 1 e 1. E ela diverge quando o R está fora desse intervalo. Ou seja, R é um elemento dos reais fora do intervalo menos 1. Tá bom? Nós vamos mostrar isso para a próxima aula, tá? Só estou dando aqui um adiantamento só para
mostrar um exemplozinho para vocês. Muito bem, pessoal. Acho que tá bom por hoje. De novo, gostaria de pedir desculpa para vocês pelo início de aula um pouco turbulento, tá? Mas gostaria de pedir que vocês tentassem se acostumar aqui nessa nova plataforma, tá? As nossas próximas aulas serão por aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Será esse mesmo link a próxima aula? Olha, eu lembro que que faz muito tempo que eu não mexo no Jitsi Meet, mas eu lembro que tem um jeito de deixar o mesmo link, mas eu não lembro como que faz, mas eu vou lembrar. Então, eu quero dizer o seguinte, eu vou tentar fazer ser esse mesmo link, mas eu vou pedir para vocês ficarem atentos ao e-mail de vocês, tá? Até amanhã à noite, eu envio essa informação, se a aula de quinta vai ser nessa mesma sala ou em outra. Se for em outra, eu mando o novo link no e-mail de vocês. Tudo bem? Tá bom. Então, tá bom, pessoal. Vou parar a gravação, mas fiquem à vontade para tirar mais dúvidas, se tiverem.